Seja bem-vindo a mais um programa Opiniões Fortes. Hoje iremos analisar e comentar um tema que está na atualidade nacional e que tem a ver com a decisão do Banco Central sobre o novo banco. A medida aplicada ao novo banco pelo Banco Central enquanto supervisor e regulador do sistema financeiro nacional, a medida de resolução, tem suscitado na opinião pública nacional e não só alguns comentários. O que importa é que nesse espaço de opiniões e comentários possamos também trazer alguns elementos no sentido de uma cada vez mais informação à sociedade civil para que possamos estar abalizados em termos das informações e da medida, das questões de gestão, do plano de recuperação, se havia ou não outras alternativas que não a resolução do novo banco. Desde logo começamos pela criação do novo banco. O novo banco foi criado em 2010 pelo então governo do PAICV e o surgimento do novo banco enquadrava-se dentro de uma política integrada do governo de então para resolver algumas questões e ineficiências do mercado na questão do acesso ao crédito por parte das micro, pequenas e médias empresas e também relativamente ao financiamento da denominada economia social. Obviamente, como já disse, tratava-se de uma política integrada e nesta política surgiu a ADEI, a CV Garante, a Sofiger e foi edificada as leis de micro, pequenas e médias empresas com incentivos fiscais e parafiscais para as micro, pequenas e médias empresas e é nesse contexto de uma política integrada para responder às questões do financiamento das micro, pequenas e médias empresas e da economia social que surge a criação do novo banco em 2010 pelo então governo do PAICV. Importa nesta nossa análise também debruçar sobre a questão da gestão do novo banco. Após a criação do novo banco em 2010, a gestão em nível do Presidente do Conselho de Administração e do Presidente da Comissão Executiva foram implementados pelo parceiro técnico, o BPG, que era um banco de pequena dimensão que atuava no mercado, ou que atua no mercado português, neste mesmo setor de micro, pequenas e médias empresas. Sendo acionista minoritário, mas na qualidade de parceiro técnico, a gestão foi-lhe confiada. E em 2012, obviamente, o governo, enquanto acionista maioritário, e tendo conhecimento de algumas questões de gestão que não estavam dentro da linha dos princípios orientadores da criação do novo banco, teve a necessidade de fazer uma recentragem do novo banco, procedendo para tal a substituição do Conselho de Administração e nomeando um novo Conselho de Administração, cuja missão seria essencialmente fazer a recentragem do novo banco em termos da sua missão e visão, mas também buscar e equacionar parcerias internacionais ou nacionais para o cumprimento da missão do novo banco. É neste sentido que surge dessa prospecção os contactos com a Afriland First Group, um grupo camerunês com conhecimentos nessa área de micro pequenas empresas que tinha todo o interesse em entrar no capital social do novo banco e também estava sobre a mesa a questão da negociação com o BIDC para conversão do empréstimo que fizera ao novo banco em participação social no capital social do novo banco. Com a entrada, obviamente, desses dois parceiros e dos outros parceiros nacionais, estariam criadas as condições para uma nova recentragem do novo banco. Em janeiro de 2016, nesse cronograma do novo banco, o Banco Central, com os parceiros acionistas, nomeadamente com o governo, tiveram necessidade de intervir
mais a fundo no novo banco, exigindo não só a recomposição do Conselho de Administração, mas a elaboração de um plano de recuperação do novo banco. E é neste sentido em que começa a terceira etapa do novo banco e a etapa que nós consideramos que estava a ser bem sucedida, com o desenho de um plano de recuperação que visava 3 objetivos fundamentais. O primeiro, a recentragem do core business da empresa. O segundo, a redução dos custos administrativos e dos custos do funding. E o terceiro, a recapitalização. Esses 3 objetivos, ou 3 grandes eixos do plano de recuperação, estavam em grande medida durante 2016 a serem conseguidos. Se não vejamos, houve de facto uma recentragem do core business do novo banco em 2016, cerca de 34% do crédito total concedido pelo novo banco destinou-se às micro, pequenas e médias empresas. Houve uma redução dos custos administrativos do novo banco, desde gastos com o pessoal, mas também do cost to income e também dos próprios custos administrativos em termos do Conselho de Administração e da Comissão Executiva. E a Assembleia de Abril de 2016 aprovou o aumento de capital da empresa. Nota que estamos a falar de uma deliberação da Assembleia Geral para aumentar o capital social da empresa. Os acionistas, nas reuniões dos seus conselhos de administração ou direções, iriam decidir posteriormente a essa decisão de aumento de capital se subscreveriam ou não esse aumento de capital ou se avançaria com a entrada de novos parceiros para o capital social, nomeadamente a renegociação com a Freeland Force Group ou com a própria BIDC para entrada no capital social. O atual governo, em maio de 2016, teve um encontro com o governador do Banco Central e todo esse cenário e plano de recuperação foi-lhe colocado em cima da mesa de negociações. Entretanto, só agora, em março de 2017, envolvidos quase um ano, é que o acionista maioritário, neste caso o Estado de Cabo Verde, decide que não lhe interessa a recapitalização da empresa. Com esta decisão do acionista maioritário em não recapitalizar a empresa, obviamente o Banco Central ficou num beco sem saída e dentro do quadro normativo e dos instrumentos que tem à sua disposição, não lhe restava outra alternativa face às dificuldades nos rácios prudenciais do novo banco, que se não atuar em conformidade, isto é, fazer a resolução do novo banco, alienando, neste caso, parte da sua atividade para a Caixa Económica e a outra parte que não é alienada à Caixa Económica, ficando sobre o banco em resolução e com uma gestão nos termos da lei também indicada pelo supervisor, neste caso pelo Banco Central. Isto leva-nos a um ponto essencial de que a decisão do atual governo em não recapitalizar o novo banco é uma atitude política, deliberada e intencional de não salvar o novo banco e não proteger os ativos, nomeadamente os trabalhadores, e a própria recuperação dos créditos ou dos ativos investidos em termos dos acionistas como o INPS e o próprio Estado de Cabo Verde. O INPS, obviamente, perde na proporção dos outros acionistas e, de acordo com a sua cota, a parte investida em termos de ações. A outra parte, relativamente aos depósitos e ao crédito concedido ao novo banco, acionará os mecanismos legais para evitar essas perdas e estarei de certo de que as perdas serão mínimas nesse caso. Uma das questões, para terminar, também sobre o novo banco, que importa analisar, é a questão da divulgação da lista dos credores, dos maiores credores do banco,
Isso trata de um ato criminoso, obviamente, porque abala não só a questão da proteção dos dados pessoais, mas também a questão do sigilo bancário, importante para a garantia e a confiança do sistema financeiro. O jornal publicou a lista, nós não condenamos o jornal, mas talvez a fonte que forneceu esses dados para o jornal é que esteve mal. Esteve mal, primeiro, porque não poderia ter esses dados em sua posse, e segundo, porque tratando-se de um dado confidencial e protegido pelo sigilo e pela lei da proteção de dados, nunca devia ser facultado a terceiro. O jornal é claro ao identificar a fonte, e aqui citando o jornal A Nação, diz que trata-se de um documento do Ministério das Finanças. E aqui, neste caso, o Ministério Público deverá apurar e o BCV deverão apurar de facto se este documento foi cedido pelo Ministério das Finanças, e estará muito mal o Ministério das Finanças e o Sr. Ministro se de facto essa fuga de informação saiu do Ministério das Finanças. Nos próximos dias teremos os próximos desenvolvimentos. O PAICV, através do seu grupo parlamentar, já deu entrada e já solicitou uma CPI para apurar toda a verdade sobre o novo banco. E aqui, para terminar, o PAICV é claro. O PAICV é um partido pela transparência, que propugna pelos princípios da boa gestão da coisa pública, e havendo responsabilidades, elas devem ser assacadas, doa a quem doer. Mas, no entanto, nós estamos em crer de que a decisão do encerramento do novo banco trata-se de uma medida deliberada, intencional e política deste governo, numa vã tentativa de manchar os grandes feitos do PAICV. Muito boa noite e continuação de uma boa companhia na TIVER e na Rádio Dia. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER.